Olá a todos, muito obrigado por ter vocês aqui comigo novamente, segundo vídeo do dia. Nesse vídeo aqui a gente vai retomar o assunto do vídeo anterior, tá? A gente vai continuar a nossa série, a série que eu tô fazendo sobre essa doutrina do tormento eterno, né? E aqui abordando pra vocês, né, previamente, e nesse estudo que eu tô apresentando eu mostro pra vocês que possivelmente o tormento e inferno, como nos é ensinado, como a gente é condicionado a acreditar, ele possivelmente ele não passa de uma crença, tá? Ele não passa de uma farsa. Bom, pelo menos é o meu ponto de vista, não sou dono da verdade, mas é o que eu acredito estar mais perto da realidade das escrituras. Então a gente vai retomar aqui, né? Vamos agora com a parte 3. Provavelmente essa série vai ser longa, então vai ter muitos vídeos aí, então eu vou abordar esse assunto devagarzinho, né? De maneira minuciosa a gente vai aqui explorando cada item, certo? Pra gente poder tirar nossas dúvidas e chegar a uma conclusão no final dessa série, ok? Então vamos lá, vamos para a parte 3. Bom, então vamos recapitular aqui basicamente o que a gente viu no vídeo passado, né? Quem assistiu o vídeo que eu fiz, que eu postei hoje mais cedo, falei um pouco sobre isso aqui, ó, os imortalistas e os mortalistas. Tem dois tipos de pessoas, ou você é um ou é o outro. Os imortalistas acreditam que a alma é eterna, portanto se a alma é eterna, então é imortal. E os mortalistas acreditam que a alma não é eterna, por quê? Porque ela morre, ela pode perecer, né? Por isso que existe a morte eterna, porque se não existisse a morte eterna, tá entendendo? Se não existisse a morte eterna, aí sim a gente poderia considerar que os imortalistas estão certos, que a alma é imortal, mas não, mas tem uma alma eterna, então já torna impossível, tá entendendo? Essa possibilidade aí da alma ser imortal. E tem os versículos aqui deixando claro que somos o que? A alma vivente, né? Porque o Criador, ele pegou o pó da terra, soprou nas narinas, né? Nas nossas narinas o fôlego de vida, passamos a ser a alma vivente, e quando a gente morrer, passar dessa para outra, vamos voltar ao pó da terra e nosso espírito volta pro Criador, certo? Então basicamente isso. Pois bem, então a crença comum, né, essa crença para mim ela é majoritariamente cristã, evangélica, tá, e talvez até e também católica, obviamente, católica. Eles pensam assim, ó, que a salvação é eterna, é a pessoa ir para o céu depois que morrer, ou seja, você morreu, você já vai direto para o céu, enquanto nós humanos estaremos aqui, né, na Terra, no mundo físico. Bom, e aí possivelmente, né, se uma pessoa ruim morreu, né, uma pessoa que fez o mal, pecou, ela vai diretamente para o inferno sem ser julgada, né, enquanto você vai para o céu também, né, tô dando um exemplo, sem ser julgado, e nós estaremos aqui na Terra no mundo físico. Vocês acham que isso faz sentido? Bom, é o que a maioria das pessoas acreditam, certo? E se elas vê algo que diz o contrário, é capaz de elas enlouquecer, né? Infelizmente, fazer o que, né? Mas eu tô aqui pela verdade, certo? Então, é mostrar que essa crença ela tá equivocada através desse estudo aqui, certo? Então, eles dizem que o inferno também é um lugar de tormento eterno, mas a palavra inferno, que muita gente não sabe, é que ela não existe na Bíblia, tá? Nos originais em hebraico, ela não existe essa palavra. Ela foi traduzida erroneamente, tá? As palavras corretas a gente vai ver aqui, né, agora. A gente vai ver já já, mas só para deixar claro isso, que a palavra inferno ela não existe nas escrituras. Vamos dar uma olhada aqui. Seguinte, preste atenção aqui nessa parte, ó. O termo inferno ele não existe nos originais, tá? Então é o seguinte, aqui temos 4 palavras, 4 termos, a gente já viu isso aqui em alguns vídeos aí que eu fiz anteriores. Que tem a palavra Sheol do hebraico, tem o Hades do grego, tem o Geena, na verdade é Geena, né, que também é uma palavra grega, e Tártaro também possivelmente é uma palavra grega. O Sheol no caso seria sepultura, Hades então seria mundo dos mortos, né, a tradução mais assim, a tradução mais efetiva, né. Estão aqui as traduções mais efetivas para esses termos, para a gente saber diferenciar. Hades seria mundo dos mortos, né? Quase igual a Sheol, né? O significado seria sepultura, mas em grego. O Geena é a transliteração de Inon, vale de Inon, né? Que era uma lixeira que ficava numa cidade ao sul de Jerusalém. E lá ficava eles jogavam lixo, né? Lá numa espécie de lixeira que ficava com fogo lá, o fogo nunca se apagava, né? Porque ficava incinerando corpos, lixo e um monte de coisa, né? E aí isso aí virou tipo como é que se... uma analogia, né? Virou tipo uma analogia do que seria
então o Lago de Fogo, né? Em tese. Bom, então Guiena, que é onde possivelmente os ímpios vão ser punidos, vai haver sim uma punição, mas não vai haver uma condenação no sentido de um tormento eterno, tá? Eles vão sim serem punidos até o tempo que o Criador determinar, e depois disso eles vão ser aniquilados, certo? Aí que é a morte espiritual, aniquilamento, aniquilação no caso. E tem o Tártaro, que é a prisão dos anjos caídos, que é possivelmente onde os anjos caídos estão presos. Então, todos esses termos foram traduzidos erroneamente na nossa Bíblia portuguesada de hoje, com vários versículos acrescentados, foi traduzido como inferno. Então, isso acaba prejudicando um pouco e atrapalhando o entendimento das pessoas. Porque as pessoas vão ver a palavra sempre inferno sendo difundido, então elas vão associar isso, mudar a interpretação, elas vão interpretar diferente, elas vão interpretar o seguinte, pô, se na Bíblia está sempre falando de inferno, então significa que vai haver um lugar horrível onde as pessoas, né, depois que morrerem ou forem julgadas, vão passar lá a eternidade nesse lugar, sendo atormentadas e sofrendo, certo? Bom, e isso acontece propositalmente para que aconteça isso aí, ó, para que os caras possam manipular as pessoas com essas interpretações equivocadas. Galera, entendam, nesse momento, agora, nesse exato momento em que eu tô gravando esse vídeo aqui, não existe um lugar com fogo chamado inferno, onde Satanás está lá com um monte de demônios e a pessoa depois que morre vai para lá sem ser julgada e vai ficar sendo atormentada por esses seres eternamente, não, galera. Isso é um conceito pagão romano. Esse conceito ele foi inventado por um cara chamado Dante. Tá entendendo? Não, agora eu não lembro, mas se eu não tiver enganado, tá, podem me corrigir aí nos comentários. O cara era italiano, ele que inventou esse conceito. Tá entendendo? E a igreja católica, no caso, a igreja católica adotou isso como realidade, propagou isso como realidade. Tá entendendo? Aquela ideia de purgatório. Tá entendendo? Isso tem a ver também com mitologia grega. Possivelmente eles pegaram aquela mitologia grega antiga que falava isso e incorporaram ela dentro do cristianismo. Do cristianismo também, obviamente, mas do catolicismo, né? Então, eu penso que isso aconteceu, isso teve uma influência para que tudo isso acontecesse, certo? Para manipular o entendimento das pessoas. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês um versículo que vem de Apocalipse, capítulo 21, versículos 4, 5 e 6. A gente vai ler esse versículo e a gente vai ver o seguinte, que esse versículo ele refuta a ideia de que o ser humano vai para o céu, né, quando for salvo, né, uma crença muito popular, né, difundida no meio do sistema religioso. Então aqui diz o seguinte, ó, e Deus, o Criador, limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então preste atenção. Olha só, o seguinte, se não haverá mais morte, nem pranto, clamor, dor, porque essas primeiras coisas já são passadas, isso já refuta essa ideia de que vai haver pessoas sofrendo eternamente sendo queimadas em um lago de fogo físico, você concorda? Porque isso aqui é escritura, Apocalipse está dizendo, não é o Lucas, tá entendendo? Então galera, vamos raciocinar. Se não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque essas coisas vão passar, então isso significa que não vai haver pessoas sofrendo eternamente num tormento eterno, enquanto outras pessoas estarão usufruindo de um paraíso. Entendam, galera. O Criador ele é lógico, ele é justo, ele é inteligente. Ele faz as coisas de maneira lógica, porque ele é o soberano, ele sabe de todas as coisas. Tá entendendo? Se a gente for pensar que existe um inferno, um lago de fogo físico, e as pessoas vão estar lá pelos séculos do século sendo atormentadas, galera. Galera, pensa só. Esse texto aqui ele vai ficar contraditório. Tá entendendo? Aí daqui, ó. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Quando o Criador fala, o Messias, que as palavras são verdadeiras e fiéis, é porque é algo que a gente pode ter certeza, né? Para nós crentes da Bíblia, tá? E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Certo? Então, para finalizar o vídeo, tá? Essa vai ser a parte 3.
Mas fiquem atentos aí, esperem que a parte 4 vai sair, tá, dessa série. E olha só, vamos continuar aqui na leitura, ó, o mesmo livro, né, Apocalipse, o capítulo 21, ó, versículo 7 agora, ó. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ok, eles irão para o lago de fogo e enxofre, mas aqui está dizendo que eles vão ser atormentados eternamente? Não. Sabe por quê? O que está querendo dizer é o seguinte: eles vão ser lançados lá, no lago de fogo, mas o lago de fogo vai ser onde eles serão exterminados. Ou seja, eles vão ser aniquilados nesse lago de fogo e não haverá mais memória da existência deles. Tá entendendo? Todos eles vão ser eliminados. Ah, Lucas, mas me prova aí, então, que realmente eles vão ser aniquilados e não vão sofrer eternamente. Eu vou provar já já, certo? Preste atenção, ó. Bom, então prestem atenção no seguinte, ó. Eu já vou encerrar o vídeo, mas eu só vou mostrar aqui pra vocês, porque é isso aqui que a gente vai ver no próximo vídeo na parte 4. Agora eu vou tratar desse ponto. Então vocês estão entendendo a minha proposta. Eu tô abordando cada ponto específico, cada assunto de maneira com calma, né? Parte por parte, devagarzinho a gente vai chegando à conclusão das coisas. Então aqui, ó, tá a definição abrangente de tudo. E aqui vai dizer o seguinte, ó, tem uma parte aqui que vai falar dos que são completamente eliminados, ou seja, todos os ímpios que serão, no caso, como é que eu posso dizer, aniquilados, né? Eles vão deixar de existir, serão destruídos e não haverá mais memória da existência deles, certo? Que vão ser jogados no Lago de Fogo. Esse Lago de Fogo ele ainda não existe, tá? Ele ainda não foi inaugurado, pra quem não sabe. Então tá aqui o tanto de versículo que tem, a gente vai explorar todos esses versículos no próximo vídeo, certo? Bom, então aqui no final diz o seguinte, ó, a punição ela é eterna pelos efeitos, foi o que eu falei nos últimos vídeos, eu tava dizendo, e não pelo processo, não é o processo que é eterno, e sim o efeito, a consequência, ou seja, eles vão deixar de existir eternamente. Vocês estão entendendo? Essa é a segunda morte, a morte da alma. Isso prova o quê? Que a alma ela é mortal sim, a alma não é imortal como os imortalistas acreditam. Então, esses tantos de versículo aqui que apoia essa ideia de que eles são aniquilados, a gente vai tudo conferir no próximo vídeo. Calma, calma que essa série ela não acaba por aqui não, tá? No próximo vídeo a gente vai continuar com a parte 4. Espero que todos tenham gostado, deixa o dedo no like. E é isso, meus amigos. Por hoje é isso, muito obrigado a todos aí pela paciência e até mais.